Bem-vindo, Marinho. Muito obrigada aqui por estar aqui. Bom dia, ministro. Está no mudo ainda. Então, mas eu vou precisar sair, mas não é nada por sua causa, não, tá? Beijo, gente. Um beijo a todos. Obrigada, Sinara. Um beijão. 8h30, a Sinara está de volta. 8h30. Eu vou falar sobre política, mas eu quero falar também sobre um assunto que eu fiquei meio provocada esses dias, que é com a história das cirurgias plásticas, né? No caso da Madonna, mas eu quero falar de maneira geral, sobre esse assunto. Tá bom, gente? Legal. Então, 8h30, Sinara Menezes aqui de volta no canal. Muito bem-vindo, Marinho. Tudo bem? Tudo bem, Dri. Tudo bem, Rovai? Como é que estão as coisas? Tranquila. Estou perto do senhor. Estou aqui no setor hoteleiro sul. Opa! Eu passar aqui tomar um café a qualquer hora. Combina com o Rai. Amanhã, se tiver... Hoje, no final da tarde, se estiver tranquilo, falar com o Raimundo, aí de repente passo para dar um abraço. Ministro, queria aproveitar, já que estamos aqui, primeiro agradecer aí a sua assessoria, ao senhor, por ter nos atendido, e queria que o senhor fizesse um balanço desse primeiro mês à frente do Ministério do Trabalho. Como que o senhor pegou isso? Eu imagino que deve ter sido... Eu tenho falado, todo mundo tem dito que é tudo terra arrasada, mas imagino que no Ministério do Trabalho talvez a coisa seja um pouco mais feia do que em outros lugares, né, ministro? Olha, Rovai, comentar os telespectadores aí, os internautas. De maneira geral, nós encontramos terra arrasada em todas as áreas. É na educação, é na cultura, é no esporte, é na previdência, no trabalho, é na saúde, enfim. Todas as áreas estão devidamente devastadas. O Bolsonaro cumpriu a risca o que disse. Ele disse que iria trabalhar para destruir tudo que o PT tinha construído. E o presidente Lula até fez referência a isso quando esteve na Argentina, que golpe da Dilma e os governos subsequentes destruíram tudo que nós tínhamos construído. Nós tínhamos tirado o Brasil do mapa da fome, a fome voltou. Nós melhoramos a formalização da qualidade do trabalho, dos empregos, a informalidade voltou, a precarização voltou, a redução da massa salarial voltou, ou seja, é um desastre. Além das estruturas de governança mesmo. Então, você pega o trabalho, por exemplo, ele foi fechado, fez de conta que abriu, recriado de forma rebaixada. Até as superintendências do trabalho, as antigas Delegacia Regional do Trabalho, hoje nós não conseguimos, por exemplo, botar os superintendentes que pudesse dar mais dinamismo, de livre nomeação, por exemplo. A metade deles é por carreira, ou seja, a outra metade pode ser livre nomeação, mas a metade é obrigatoriamente carreira, você tendo quadro com perfil ou não tendo para comandar uma superintendência no Estado. Você tem uma ideia, no Estado de São Paulo, quando fui ministro do presidente Lula, em 2005 a 2007, nós tínhamos, no Estado de São Paulo, 115 agências distribuídas no Estado, agências regionais. Hoje nós temos 47 em tese, porque muitas delas têm 2 funcionários, 4 funcionários, 3 funcionários, ou seja, tecnicamente fechada, só está aberto de forma formal. Portanto, a fiscalização está precária. O Ministério, por exemplo, hoje não faz mais homologação. Então, os trabalhadores estão entregues à própria sorte. Estão nas garras do seu empregador, porque sequer tem a obrigatoriedade, porque a reforma do governo Temer acabou com a obrigatoriedade de fazer homologação no sindicato, então também não se faz no sindicato, só os sindicatos que tenha por acordo coletivo essa obrigação das empresas. Portanto, foi um desmonte que vai muito além do que é possível enxergar pela sociedade. Nós, portanto, temos a tarefa da reconstrução. O presidente Lula escolheu pessoalmente o slogan de União e Reconstrução do Brasil, né? Tem que unificar o nosso povo,
Unificar não é pensar igual, pensar a mesma coisa, não é ter diferenças, visões diferentes, ponto de partida diferentes, faz parte, mas dentro de uma civilidade de respeito, de construção, olhando para o país, onde tem a solidariedade, onde tem o compromisso de gerar emprego de qualidade, enfim. E reconstruir. Portanto, nós estamos aqui trabalhando debaixo dos escombros, por enquanto, para poder ir organizando a casa. Ainda, né, nós tivemos, a partir da PEC, a montagem do governo, ele se iniciou, na verdade, 24 de janeiro. Então, nós temos aí menos de um mês em construção dos ministérios. Eu diria, é provável que nenhum ministério esteja completo a sua equipe ainda. Estão todos em um processo de montagem de equipe, organização de equipe, para poder atuar. Essa reconstrução lá na ponta, na finalística das políticas públicas, talvez vai demorar um pouquinho mais. Nós vamos ter que trabalhar, talvez, esse ano com muito sacrifício, contar aí com o apoio da sociedade, das entidades, no caso do trabalho, com os sindicatos, trabalhadores, empregadores, e com muitos desafios de reconstrução das políticas públicas. Mas nós não viemos aqui para chorar, para reclamar, viemos aqui para fazer. Então, estou aí à disposição de vocês. Ministro, pode falar, vai. Não, pode fazer, eu já fiz. Não, eu ia perguntar, aí dentro desse cenário, quais são as medidas emergenciais assim, para o próximo curto prazo? Olha, Adri, nós estamos trabalhando, né, fizemos dia 18 de janeiro, depois de 7 anos sem o povo adentrar o Palácio, 18 de janeiro, fizemos o encontro das centrais, com a presença do presidente Lula, onde o presidente assinou uma manifestação dirigindo para a gente criar o primeiro grupo de trabalho interministerial com participação das centrais de CAIS para a retomada da política de valorização do salário mínimo. Isso nós estamos trabalhando, tem a lógica da retomada da política de valorização do salário mínimo, o que é o mais importante, e juntos vamos também discutir a partir de brecha fiscal, espaço fiscal para a mudança eventual do valor do salário mínimo para este ano, a partir de maio. Isso nossa tarefa é até maio consolidar esse trabalho. Estamos em processo de formação de mais 2 grupos de trabalho igualmente importantes, que é um grupo com as centrais de CAIS e representante dos empregadores, para discutir a lógica da legislação trabalhista e buscando fortalecer o papel da negociação do contrato coletivo de trabalho e da organização sindical, isso aqui com meta de, no primeiro semestre, também a gente dar conta dessa tarefa. Outro grupo de trabalho é mais complexo um pouco. Nós queremos consolidar também no primeiro semestre, não sei se nós vamos dar conta dessa tarefa, mas metas, às vezes, tem que ser bastante puxada também, buscar dar conta, enfim, que é o grupo de trabalho também com trabalhadores e empregadores do trabalho de plataforma, né, das chamadas aí os aplicativos, enfim, para a gente buscar regular essas atividades, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista do trabalho. Hoje mesmo recebi os representantes da Uber, vamos depois receber o pessoal do iFood e vamos, em breve, receber o conjunto das empresas, as 2 associações que representam os empregadores. Já fizemos essa escuta com os trabalhadores e pedindo para as 2 partes apresentar a sua bancada de representação para a gente formalizar esse grupo de trabalho, com participação de algumas áreas de governo, que a gente busque regular essa atividade, especialmente, falava hoje o pessoal da Uber, nós temos que olhar a valorização do trabalho, portanto, nós estamos falando, sim, de remuneração, nós estamos falando de jornada de trabalho,
existe aí uma sensação, um sentimento em toda a sociedade que há um excesso de jornada de trabalho, isso leva a muitos acidentes, e hoje esse trabalhador não tem absolutamente nenhuma cobertura, tá? Entrega a própria sorte, é preciso regular isso do ponto de vista da segurança, da proteção social, enfim. Eu sei que não é nada simples, mas nós temos que buscar dar conta dessas demandas. Evidentemente que tem tantas outras questões para serem trabalhadas, mas essas três estão no foco do primeiro semestre. E quanto à reforma trabalhista, ministro, esse modelo espanhol, de fato, vai ser um modelo utilizado pelo Brasil aqui para fazer a desreforma, vamos chamar assim? Nós vamos trabalhar esse processo, falava, na verdade, desde antes da eleição, minha visão era, não é uma revogação, se não caberia essa palavra, que revogação é voltar tudo o que tinha antes. Nós precisamos construir sobre a luz do momento atual, fazer um processo que busque valorizar a negociação coletiva. Engraçado que, em vários momentos, muita gente falava, mas o negociado sobre o legislado. O negociado sempre foi possível sobre o legislado, na lógica que a lei garante o mínimo, e o negociado pode ir além do que a lei estabelece. Portanto, sempre pôde, sempre foi permitido. O que se fez nos governos, nos últimos 2 governos, é a lógica do que o negociado pode sobrepor a lei em prejuízo dos trabalhadores. Isso nunca foi possível, isso é um absurdo, aqui tem uma inconstitucionalidade terrível. Isso tem que ser revisto. Porque você pode negociar além da lei se for em benefício. Em prejuízo, nunca. É a mesma coisa da hierarquia das leis. Né? Quem estudou direito sabe muito bem quais são as hierarquias das leis. A Constituição é a lei maior, depois vem, né, a legislação estadual, municipal, enfim, a legislação ordinária, o conjunto de lei que se subordina todas à Constituição. A negociação coletiva também tem que ter a mesma lógica. Ela não pode se insubordinar contra uma lei em prejuízo dos trabalhadores. Então, essa é a lógica global, não é daqui somente. Então, pode ter está autorizada uma negociação em prejuízo do trabalhador. Isso é o que está, na prática, escrito nessa lei. Então, isso é um absurdo total. A mesma coisa de você acabar, enfraquecer a negociação coletiva, o contrato coletivo, conforme foi feito nesses 2 governos que passaram. Quando que o indivíduo vai conseguir se autorrepresentar perante o empregador todo-poderoso? Então, por isso, a lógica de que o trabalhador ele é a parte frágil que precisa ser protegida, que, na verdade, é uma grande balela nisso, porque quando você tem um judiciário que demora anos para conceder uma decisão, ele, na verdade, é um castigo, não é uma proteção, tem uma proteção em tese existente, que nós precisamos, na verdade, o que protege para valer mesmo é quando as partes conseguem fazer uma negociação coletiva, seja de regular as cláusulas sociais, seja de garantia da participação dos resultados, com transparência das empresas da mesma negociação, porque quando você tem transparência, você tem corresponsabilidade, então os trabalhadores conseguem avaliar a fundo se ele está exagerando no pedido da pauta de identificação ou não, enfim. A transparência e a credibilidade, a confiança é tudo de uma mesa de negociação, que é o que nós queremos estabelecer, ou seja, o fortalecimento do papel dos sindicatos. Nós não estamos se referindo somente ao fortalecimento do papel dos sindicatos de trabalhadores, estamos falando de trabalhadores e empregadores, que as partes tenham representatividade para colocar à mesa para fazer uma boa pactuação. Então, é isso que se busca quando a gente fala de legislação trabalhista e de organização sindical e de negociação coletiva.
E isso fortalece, inclusive, as entidades, né? E eu queria perguntar sobre o imposto sindical. O senhor declarou que está descartado agora no governo Lula. Isso, então, a gente não vai ter a volta do imposto sindical? O retorno do imposto sindical está totalmente descartado, não está em debate a retomada do imposto sindical. Mesmo segmentos que resistiam mais a fazer esse debate já viu que não tem chance por aí. Nós vamos encontrar alternativa de fortalecimento das instituições de representação sindical, repito, de trabalhadores e empregadores, mas não passará pelo retorno do imposto sindical. O que se tem, no mundo moderno, você tem um processo de representatividade, e nesta representatividade, os sindicatos podem, estabelecido com a participação dos trabalhadores e trabalhadoras, em assembleia de deliberação da forma de contribuição desses trabalhadores, como contrapartida a uma prestação de um serviço, de um benefício que os sindicatos possa prestar, tanto dos empregadores como dos trabalhadores. Por exemplo, o contrato coletivo de trabalho é uma prestação de serviço que o sindicato está prestando para todos os trabalhadores. Então, é natural que todos os trabalhadores também possam fazer essa contribuição de contrapartida, como condomínio. Por que você paga condomínio? Você não gosta de pagar condomínio, você paga porque tem a contrapartida da prestação do serviço. Agora, como ampliar os trabalhadores CLT? Tem alguma medida nesse sentido para incentivar? Porque hoje a gente vê um crescimento, né, de pessoas na informalidade ou PJs. Tem alguma proposta nesse sentido? O Ministério do Trabalho vai trabalhar essa questão do empreendedorismo também, Marinho? Sim, nós temos a Secretaria de Economia Solidária, dirigida pelo companheiro Gilberto Carvalho, que a ideia é fomentar o debate, né, do fortalecimento da economia solidária, do empreendedorismo, das cooperativas, as várias modalidades cooperadas, solidariedade, enfim. Passa por um debate super importante sobre esse debate do aspecto político. Se você quer algum debate de solidariedade, de visão social, passa por aqui. Mas não é a lógica do chamado empreendedorismo que os neoliberais adoram falar tanto, que é a lógica de induzir o cidadão que ele é um empreendedor, o motorista de aplicativo. Será que ele é um empreendedor ou será que ele está quase sendo escravizado pela plataforma que ele aderiu? Então, esse é um debate conceitual muito importante. A história dos MEIs. Os MEIs foi criado no governo Lula, como formato de você formalizar o trabalho, valorizar o trabalho do empreendedorismo, do microempreendedor, e trazer a proteção social a esse trabalhador, essa trabalhadora. Isso funcionou bastante. Mesmo PJ pode ser enquadrado por aí. Agora, o que é uma pessoa jurídica? Uma pessoa jurídica, eventualmente, pode ter uma pessoa jurídica, mas pessoa jurídica trabalhando com exclusividade para o empregador, aí já deixou de ser pessoa jurídica, passou a ser fraude trabalhista. Essa é a questão conceitual que tem que compreender. O engenheiro que presta serviço somente para um empregador não é uma pessoa jurídica, ele é um funcionário dessa empresa. O engenheiro que tem seu escritório de engenharia, que presta serviço para várias empresas, essa é uma pessoa jurídica, assim como o advogado, assim como o médico, assim como o enfermeiro, assim como o arquiteto. Então, você pode ter pessoas jurídicas, sim. Então, mesmo se você tem prestação de serviço exclusivo, deixou de ser pessoa jurídica, é fraude trabalhista que tem acontecido em massa no Brasil. Da mesma forma, o MEI. Eu costumo citar assim, o proprietário de um carrinho de pipoca é um microempreendedor individual? Sim. Agora, se um cidadão ele tem 10 carrinhos de pipoca e ele contrata lá e transforma em microempreendedor individual
os novos funcionários, ele mais novo funcionário, já deixou de ser microempreendedor, é funcionário da rede de carrinho de pipocas. Enfim, para simplificar o entendimento disso. Então, o microempreendedor individual já diz microempreendedor individual, que pode estar limitado a contratar um funcionário, e não 10 funcionários, não 20 funcionários, enfim. Agora, o que está acontecendo muito é muita fraude por aí, porque você tem gente aí pegando o microempreendedor individual e colocando trabalhar como funcionário, com o único chefe, com o único patrão, enfim. Aí é fraude trabalhista. Então, essas coisas têm que ser fiscalizadas e têm que ser renegociadas, repactuadas, para fortalecer, sim, o empreendedorismo. É muito importante fortalecer o empreendedorismo, mas ele tem que ser real e não com uma burla da legislação trabalhista. Marinho, o Ministério tem um planejamento, um plano para as diferentes necessidades das regiões brasileiras? Porque a gente percebe hoje que o mundo do trabalho no Centro-Oeste é diferente, por exemplo, do mundo do trabalho nas grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. Você falou, por exemplo, da questão do Uber aqui. E no Centro-Oeste, da uberização, que a gente chama de uberização, né, que estão sob esse pessoal dos aplicativos. E no Centro-Oeste você tem a questão, por exemplo, do avanço, né, da automatização sobre os postos de trabalho. É uma outra necessidade. No Nordeste, a questão do turismo. No Sul, enfim, a gente tem modelos de cooperativas bem-sucedidos e tem modelos mais exploratórios. Vocês estão planejando uma ação que leve em consideração essas particularidades regionais, ministro? Com certeza, você tem que considerar as peculiaridades das atividades, das regiões. Agora, tem uma coisa que vou citar, agora estava ministro do Trabalho aqui no governo Lula, e não sei se pode ter sido 2006, aconteceu uma ação no Mato Grosso. A nossa força-tarefa de combate ao trabalho escravo recebeu denúncia de uma fazenda, ao adentrar a fazenda para fiscalizar, não avisou, mas lógico que não pode avisar. Você vai avisar, como diz o outro, você não faz show galinha para pegar galinha, você joga milho tal e pega. Você não vai falar show galinha que ela vai correr de você. Portanto, você não pode avisar que vai fazer uma operação de combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, numa carvoaria, por exemplo, enfim. E nessa fazenda aconteceu, o fazendeiro era bem relacionado e acionou a polícia militar chegou atirando nos auditores e na proteção dos auditores, que eram agentes da Polícia Federal. Houve ali a troca de tiro, tal, para se autoprotegerem, manter distância, vocês sabem como funciona isso, uma tensão grande, enfim, no noticiário, no jornal, nos jornais brasileiros, telejornais, tal, repercussão internacional. Eu e Paulo Vanuc, que era ministro dos Direitos Humanos, acionamos, liguei para o governador da época, o senhor Brairo Maggi, falou, nós gostaríamos de fazer a reunião do Conselho, né, do Conselho do Trabalho Escravo, aí no seu estado, eu sei que o governador recepcionasse, ele foi de pronto, nos recepcionou, e lá fomos com todos os conselheiros, né, um avião da FAB conduziu todos os conselheiros para fazer a reunião lá no estado de Mato Grosso. E o governador, evidentemente, foi convidado para fazer a abertura do encontro, e na abertura ele fez uma fala marcando posição de, olha, vocês precisam ter a sensibilidade que a legislação no meio urbano ela não é compatível com a legislação rural, que tem peculiaridades, a legislação é muito rígida para o campo, em relação, isso aí pode valer para a indústria, para o serviço, mas não vale para o campo. E que não tinha trabalho escravo no Estado. Ele terminou de falar, depois ele se retirar, e eu pedi para ele permanecer, que ele visse com os olhos as imagens captadas do seu próprio Estado, do que nós estávamos chamando de trabalho similar à escravidão. Ele ficou, olhou. Quando ele viu, ele pediu a palavra de novo,
e disse: ministro, eu queria pedir desculpa. Eu não conhecia essa realidade do meu próprio Estado. E quero aqui me colocar como parceiro do Estado, governador do Estado, o governo do Estado vai ser parceiro no combate ao trabalho escravo. Vamos trabalhar junto para eliminar no meu Estado, quero ser o primeiro Estado a ser declarado livre do papel de trabalho semi-escravo. E ele é um grande empresário, um grande produtor de soja e de outros negócios, sim, vocês sabem disso, mas o problema se dava na agropecuária. Então, você tinha trabalhadores dormindo, comendo, em situação que a gente não deixa o nosso animal de estimação. Então, o governador, e de fato foi grande parceiro nesse processo. Estou dizendo isso para dizer o seguinte: é verdade que tem peculiaridades, mas é verdade que muita gente, às vezes, se esconde atrás da peculiaridade para explorar indevidamente a força de trabalho. E se não tiver o Estado, com as políticas públicas, buscando delimitar o que pode, o que não pode, o que é excesso, o que não é excesso, para proteger o trabalho legal, o trabalho que seja valorizado, que valorize a força do trabalho. Eu falava hoje para os empresários aqui hoje: olha, nós sabemos, um negócio econômico só justifica se tiver resultado econômico, não tem problema. Agora, é preciso ter transparência para saber o seguinte: qual é a participação no resultado que esse trabalhador, que essa força de trabalho que está vendendo a vocês, tem direito ou não? Ou se vocês estão explorando indevidamente essa força de trabalho, que um trabalhador tem que trabalhar 12, 14 horas para poder sustentar a sua família. Não é legítimo isso. É preciso que tenha razoabilidade, que a atividade econômica ela tenha, sim, o seu resultado econômico, mas ela tem que ter um padrão civilizado nessas relações que valoriza a força de trabalho. Porque um trabalhador que trabalha sem garantia social, sem garantia absolutamente nenhuma, que tem que trabalhar 12, 14 horas por dia para sobreviver, isso não está legal. E o Brasil, ele tem a responsabilidade, a sociedade brasileira tem a responsabilidade de pautar essas coisas e levar a sério esse debate. É o que eu estou procurando aqui provocar, né? Que a gente, e o governo tem dito, ele é mais um intermediador das partes do que propriamente, ele não deseja baixar canetaço, enfim. O que ele deseja é que as partes, de forma civilizada, sentem à mesa para compor. Qual a regulação, quais são as regras, quais são os limites, e que, acima de tudo, os trabalhadores têm uma proteção que diz respeito, especialmente, a sustentar a sua família decentemente. Ministro, tem um dos primeiros atos do governo Lula foi o piso nacional dos professores, né? Que, aliás, repercutiu pouco pela importância que tem. E nós temos aqui uma comunidade muito grande de professoras e professores, e nesse segmento do setor privado, né, tem sofrido muito nos últimos tempos, porque as universidades brasileiras, as escolas privadas, estão todas hoje internacionalizadas, todas não, evidentemente, estou exagerando, mas boa parte delas, e pagando salários aviltantes por horas-aula. Eu queria saber se isso vai ser um tema do Ministério, numa intersecção com o Ministério da Educação, para discutir esse setor que foi atropelado, inclusive, nos governos Lula e Dilma, né? Foi essa concentração na mão de poucos grupos, né, o controle das universidades públicas, das privadas e das escolas particulares privadas. Olha, eu ainda não adentrei esse debate da educação, da remuneração das escolas, em particular das privadas. Podemos pensar como que a gente interaja com isso. Onde houver relação trabalho, evidentemente, o Ministério do Trabalho pode ter um grau de responsabilidade para refletir sobre isso, para ponderar, para sugerir caminhos, enfim. Mas ainda não pautamos isso.
o grau das urgências aqui, nós estamos cuidando desse processo que eu me referi. Essa é uma relação que o Ministério da Educação vem tocando, mas podemos observar, tem sindicatos de trabalhadores na educação pedindo agenda, evidentemente que vou atender. Nós temos atendido todos os segmentos de trabalhadores e de empregadores que queiram discutir, rediscutir normas, enfim. Nós estamos abertos a avaliar toda e qualquer demanda que possa chegar, e essa pode ser mais uma delas. Aí está vendo como eu conheço a minha comunidade, né? Já teve aqui um comentário, põe aí, Dri, para o ministro. Marcos Quaglio, recebo em Minas R$ 1.900 líquidos por 24 horas por semana, com pós-graduação, etc. Depois de 20 anos... Não é nada razoável, né, Rovai? Um professor com pós-graduação receber um salário de R$ 1.900 por 24 horas de trabalho. Vamos imaginar se ele tem 2 de 24, vai dar 48, R$ 3.800, menos de R$ 4.000. Não é um pagamento condizente com o tamanho da responsabilidade desse cidadão, dessa cidadã, né? É evidente que é todo um trabalho, todo um debate necessário ser feito, e a sociedade tem que debater isso, né? Não é somente o governo, mas a sociedade de maneira geral, porque muitas vezes esse professor, esse educador, essa educadora, né, tem lá os seus dramas familiares, a família para sustentar, as suas demandas, enfim, e muitas vezes essa empresa, não essa escola, essa empresa educacional, o quanto que está lucrando pelas matrículas dos alunos. Será que é a mesma relação de custo-benefício que está tendo o seu educador? Então, acho que são coisas que os sindicatos, de fato, têm que botar na ordem do dia, botar nas mesas de negociações, e, acima de tudo, um processo que busque valorizar o trabalho. O trabalho no Brasil, ele não tem sido valorizado da forma que o nosso povo trabalhador mereça. Então, não é uma coisa que nós queremos pautar e vamos estimular. Alô? Olha só, tem várias perguntas aqui para o Marinho, vários comentários também. Vou pedir para quem está assistindo a gente, se inscreve no canal, veja se você já é inscrito, porque 50% das pessoas que assistem ao nosso canal não se inscrevem. Então, clica ali e se inscreve. E você pode mandar superchat, ser membro aqui da TV Fórum. Olha só, Ademir Venil, ministro, o Vale do Aço deseja muito sucesso a você, nossa querida Lene Teixeira e toda a sua equipe. Grande abraço. Obrigada, Ademir. Tudo bem. José de Souza Silva, abraço grande para meu companheiro Luiz Marinho, é o Zé de Souza. Souza, aposentado Volkswagen, morador do Parque São Rafael, Zona Leste, São Paulo. Olha aí, ele está sempre aqui conosco, Zé. Um beijo para o Zé. Dirce diz, ministro, atenção para Santa Catarina, há muito trabalho escravo aqui. O Vinícius Lourenço Costa diz, Rovai, Dri, faz um corte da fala do Luiz Marinho, pois é muito importante, me encontro dentro desse cenário de trabalho como muitos outros, obrigado. Vai ter corte, sim, das falas do ministro, tanto no canal de cortes da TV Fórum, como a íntegra da entrevista vai ao ar aqui na TV. Sara Almeida, ministro, leciono o direito do trabalho há 30 anos, pensem mais em valorizar o cooperativismo que o empreendedorismo estrito. O coletivo gera solidariedade social, o liberalismo, individualismo. A Sara, Adri, tem muita razão nisso, né? Não sei se você percebeu na minha fala, eu falando da história do empreendedorismo, mas o empreendedorismo, e muita gente é levada a falar, eu sou empreendedor. Na verdade, não é nada. O que é um motorista de aplicativo? Empreendedor no quê? Né? Na exploração que a plataforma lhe impõe. Né? Na verdade, é disso que se trata. O cooperativismo,
ele é diferente. Ele pode ser considerado também empreendedorismo coletivo. Cooperativismo leva em consideração, portanto, a solidariedade, a necessidade coletiva, o fortalecimento, o debate como que o trabalho pode influenciar na economia. Eu, quando era presidente dos metalúrgicos do ABC, e nós fundamos a Unisol, a Unisol representa as cooperativas de trabalho e de produção. Tem a Unisol estadual, a Unisol nacional. Eu sou presidente de honra, com muita honra, da Unisol nacional. Participei de todos os congressos desde a sua fundação. E eu dizia, olha, o desafio do cooperativismo, das empresas cooperadas, é o dia que você abrir os dados do PIB nacional e dizer a economia solidária representa X% do PIB nacional. Como é na Espanha, algumas regiões da Espanha, como é algumas regiões da Itália, uma região de alguns países, nós precisamos também perseguir no Brasil. Portanto, Sara, você tem muita razão no registro diferenciar o que é o debate, o empreendedorismo individual, que leva ao liberalismo, que leva ao consumismo, que leva ao egoísmo, muitas vezes, do que é o trabalho coletivo, do que é o cooperativismo. Olha só, tem mais perguntas. O professor Luiz Soares, vai ter concurso para auditor do trabalho? A precarização da fiscalização tem ajudado a precarização das relações de trabalho. Olha, professor, isso é uma necessidade urgente. Eu tenho conversado no governo, nós fizemos muitas áreas de governo, haverá necessidade de novos concursos e eles seguramente voltarão. Talvez não tenhamos condições de fazê-lo no primeiro ano de governo, mas eu tenho sugerido à nossa ministra de Gestão que a gente pensasse em fazer um concurso ainda este ano, mesmo que não seja para chamá-los este ano, mas deixar preparado para o ano que vem, evidentemente, que está em sintonia com o crescimento, retomado o crescimento da economia, porque nós temos, como diz o presidente, temos que ter previsibilidade, credibilidade, tá certo? Então, e sustentabilidade. Então, nós precisamos pensar na sustentabilidade e, para isso, é preciso planejar. E, nesse planejamento, evidentemente, que eu espero que, para o segundo semestre, a gente consiga fazer alguns concursos, mesmo que não seja para chamar ainda esse ano, mas se preparar para o ano que vem. Tem mais perguntas. A Elizabeth Oliveira. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios não respeitam os professores, não pagam o piso nacional. Qual o meio usar para denunciar? Tem algum meio para denunciar? Olha, professora, tem sim. Você tem todo o parlamento, a Câmara Federal, o Senado, então acionar os parlamentares para isso, né? Pedir solidariedade da imprensa para também trazer à luz do dia esse debate, os sindicatos, enfim, temos aí várias formas tal. E os sindicatos podem acionar a justiça. Se tem um piso funcionando, tem um Estado, um município não cumprindo, ele é passível de também responder na justiça. Mais uma pergunta aqui da Gisele Lagos. Ministro, por que não usar como Araraquara o sistema de aplicativo? A Araraquara fez um aplicativo municipal para substituir o Uber, né? Olha, Gisele, esse debate do aplicativo ele está bastante aquecido no Brasil. Eu conversei com o prefeito Edinho sobre o aplicativo de Araraquara, assim como outros prefeitos. Tem várias cidades que já recorreram, tem aplicativo funcionando, tem aplicativo surgindo de várias cooperativas se cooperando para criar os seus próprios aplicativos. E eu fiz uma provocação essa semana, ou semana passada, não estou seguro exatamente quando, numa das entrevistas, porque tem parte da imprensa que vem, inclusive, com uma lógica, olha, cuidado com esse debate, porque a Uber pode ir embora, porque eu não sei quem pode ir embora, a plataforma pode ir embora. Eu até reagi para mostrar o seguinte, as plataformas que estão no Brasil não vão sair do Brasil porque ganham demais. O Brasil é um país onde elas estão mais, assim, com a escala, uma grande escala comparado com outros países, portanto, não vão querer deixar essa escala Brasil por conta de qualquer trabalho, qualquer lei que venha regular essas relações, e nós vamos regular.
Mas eu disse, olha, se a Uber quiser ir embora, o problema é da Uber. Outras nascerão no lugar. Nós podemos, por exemplo, provocar o Correio para montar um aplicativo que possa ser ofertado para esses trabalhadores e que eles possam ganhar mais, porque não teria a visão exploratória da força de trabalho que a Uber tem, que a 99 tem, que tantas outras plataformas têm. Então, esse é um debate que está começando, na verdade. Eu creio que vai ter muito debate aqui e vai surgir muito trabalho bastante positivo em relação a isso, mas não significa que as empresas, né, como as citadas aqui, não tenham seu espaço no mercado brasileiro. Mas eu espero, de fato, que surja aplicativos que dê ao trabalhador melhor condição do que essas empresas têm oferecido. Eu estou subindo e caindo aqui, porque eu estou no hotel, o ministro deve ter visto aqui a cama de fundo. Eu não sei se a pergunta foi feita em relação, porque tem um aplicativo lá do Edinho, lá em Araraquara. Se alguém fez essa pergunta, se não fez, eu queria saber se o ministro conversou com o prefeito Edinho sobre essa experiência. Acabei de comentar, Rovai, a Gisele fez a pergunta em referência ao aplicativo de Araraquara. Eu vi que você estava falando de aplicativo, lembrei disso, mas eu não peguei a pergunta. Perdão. Queria agradecer muitíssimo o ministro Luiz Marinho, muito obrigada pela entrevista. Volte sempre aqui, a gente vai convidá-lo novamente para a gente estar sempre atualizando aqui as ações do Ministério. Bom trabalho e uma ótima tarde. Não sei se você quer um minutinho para um destaque final, alguma coisa. Deixa um abraço a você, Adria, a você, Rovai, e a todos os internautas aí. Obrigado pelas questões, obrigado pela força, pelo apoio, pelo respaldo. A Virgínia aí, que está elogiando a entrevista. Obrigado, Virgínia. E a todos que participaram e que participaram somente assistindo. Vamos juntos, tem muita coisa para fazer. Não é fácil, mas estou muito otimista que o Brasil vai retomar em grande estilo. O presidente Lula já falou mais de uma vez, nós temos hoje ordem de 14 mil, quase 14 mil obras paradas no Brasil, na educação, na saúde, em esporte, rodovias, infraestrutura, enfim, elas serão retomadas. Portanto, nós vamos voltar a gerar empregos, nós vamos voltar a falar de crescimento da economia, mas precisamos todo mundo aí trabalhando forte para que a gente faça isso. Ministro, muita gente falando, volta para São Bernardo, Marinho, aqui, 5 ou 6. E precisamos ajudar a cuidar do Brasil. Evidentemente que São Bernardo, né, a gente tem um carinho enorme, a cidade que nos acolheu, mas até aqui com o ministro podemos sim ajudar muito o nosso querido ABC, o nosso estado de São Paulo, o nosso São Bernardo, ajudar o Lula a cuidar do nosso povo no Brasil inteiro. Seguramente São Bernardo tem muitas lideranças importantes que podem se dar conta aí, e evidentemente que nós vamos estar juntos. Tem um último superchat do Nilson. Chama os concursos, o prazo encerra no meio do ano, falando dos concursos. Eu acho que são os aprovados em concurso. Obrigada. Vamos ver em que área que tem concurso ainda, mas nós precisamos, acima de tudo, fazer novos concursos, pode ter certeza disso. Muito obrigada, Marinho. Salve, Marinho. Valeu. Um abraço.